Começando mais um Trilados, eu sou Ricardo Hirsch, estou parecendo Teletubbies, eu e Fábio Carvalho aqui no estúdio e vamos falar com o Renato Sartório, ele que é um empresário, engenheiro e sabe tudo de bicicleta, de engenharia de bicicleta, proprietário da Sartório Bikes. Vamos fazer uma série aqui com 3, é quase um Netflix, a gente vai fazer 3 episódios para trazer muita informação para vocês sobre fricção, sobre pneu, sobre aerodinâmica, e daí o Fabinho vai fazer tudo isso daqui, eu vou levantar, vou no banheiro, vou deixar eles à vontade, para não falar nenhuma besteira. Sartório, obrigado por estar aqui com a gente, cara. De nada, pessoal, muito obrigado pelo convite, tá? Eu acompanho aí já há um tempo o podcast de vocês, sempre no trânsito, aqui pegando ponte Rio Niterói, Trilados, ouvindo aí, aprendendo mais sobre o triatlon, né? Você vê que nada está tão ruim que não possa piorar. Tá no trânsito e vem ouvir a gente, né? Cara, que assim, ponte Rio Niterói, né? É uma surpresa todo dia. Então, tanto para ir quanto para voltar, a gente tem que fazer uma coisa diferente, divertida, né? É isso aí, legal, demais, cara. Obrigado, Fabinho, também mais uma vez aqui com a gente, cara. Valeu. E o Renatão, a gente se conheceu há um tempo atrás e é uma referência, assim, sempre que eu tenho uma dúvida, alguma coisa, eu acabo ou entrando em contato com ele, ou entro no Instagram dele, ele sempre posta coisas bem coerentes em relação ao ciclismo. Eu sou um apaixonado por essa tecnologia, assim, e ele também, né? Então a gente vira e mexe, a gente se fala. É isso aí, quem quiser seguir é só ir entrar @sartoriobikes. Já tá aparecendo no vídeo de vocês, já devem ter visto. Para quem não tá assistindo, quem tá no carro só ouvindo e não tá assistindo, só entrar aí na hora que parar o trânsito de vez, entendeu? @sartoriobikes e também vai ter muita informação lá. Mas vamos lá, Sartório, a gente dei uma breve, né, abertura aqui, falei que você tem a Sartório Bikes, que é um cara que entende muito e gosta de a fundo dessas informações, e esse primeiro episódio a gente vai falar sobre a parte de fricção, né, que é a parte do rolamento, principalmente de corrente ali, vamos facilitar um pouquinho, tem um pouco mais de coisa, mas a grosso modo é isso, para quem está começando a ouvir e entender, exatamente. Essa história do rolamento veio de alguns anos para cá, né? Se a gente for pensar 10 anos atrás, não se falava muito disso ainda, a coisa, eu acho que lá fora estava começando a engatinhar, e ela tomou um corpo, sei lá, de 5, 6 anos para cá, que a coisa tomou uma forma monstruosa, de todo mundo olhar pensando na economia de energia, de watts e tudo mais, com rolamento e toda a parte de fricção. Como é que você começou a entrar nesse universo e foi olhando e querendo se aprofundar cada vez mais nessas informações, cara? Bom, até pela minha bagagem como engenheiro mecânico, sempre trabalhei muito com manutenção de equipamento pesado. Então, eu comecei da forma bruta, né? Então, rolamento grande, graxa pesada, equipamento do setor da construção civil, linha amarela. Então, comecei com a parte bruta, vendo o rolamento estourar, com areia, terra, pedra, e verificava o tipo de vedação de rolamento, vedação ZZ, que é aquela de metal, vedação de borracha. E comecei a achar muito estranho, muitos fabricantes mandam componentes que ficam expostos ao meio ambiente, tá? Com rolamentos com vedação ZZ, que é aquela vedação, o pessoal chama blindada, metálica. Tá? Para quem não entende, assim, o rolamento ele tem as esferas, e daí o ZZ ele é blindado dos dois lados. Então quem olha, você não vê as bolinhas que estão dentro do rolamento, seja ela de aço ou de cerâmica, né? Correto. Bom, voltando um pouquinho só para dar um beabá do rolamento. O rolamento ele é composto por pista interna, pista externa, esferas e a vedação. A vedação ela vai ser, ou não vai ter vedação, ou vai ter uma vedação material parecido com uma borracha, e a vedação metálica. E existem as pequenas particularidades. Tá? Muitos rolamentos, movimento central, que aparece aquele crack, tem algum rolamento ZZ, e entra sujeira por ali. Então, entra sujeira e começa a oxidar a esfera e dá o problema do rolamento. Tá? O melhor é você utilizar sempre um rolamento com a vedação aquela de borracha, que ela possui uma vedação melhor, não entra sujeira nela. Né? E com a melhoria assim, da tecnologia, começaram a utilizar rolamentos híbridos. Eles possuem as pistas interna e externa de metal e as esferas são de cerâmica. Tá? Qual que é o ponto positivo disso? Ela vai meio que interromper a oxidação. A oxidação, por mais que entre nela, não vai oxidar a esfera. Tá? Então você não vai ter um problema do rolamento começar a travar com o tempo. Ok? Qual que é o ponto negativo? Se você for utilizar esse rolamento para
terra, ou seja, mountain bike ou um gravel pesado, quando você sofre impacto, tá? Como a esfera de cerâmica ela possui uma densidade diferente das esferas da superfície metálica, ela se deforma de forma diferente a hora que sofre impacto. Então, quando é metal com metal, as pistas se deformam, a esfera se deforma. Não faz um pitch, uma marcação na pista. Mas quando a esfera é de cerâmica, ela vai fazer esse pitch na pista de rodagem, o rolamento. E aí começa um processo corrosivo, né, de erosão. Degastação. Ele começa a desgastar as pistas de rolamento. Tá? Exato. E daí ele não funciona 100% como deveria, né? Ele vai começar a travar. Exato. Eu vou ser o cara que vou colocar sempre nos termos um pouco mais simples, até para quem está ouvindo, porque senão às vezes as pessoas podem se perder no caminho aí. Importante. E também tem um rolamento que ele é totalmente de cerâmica, tá? Eu tenho a minha opinião própria com relação ao rolamento totalmente de cerâmica. Primeiro ponto, ele é um rolamento que é projetado para alta temperatura e alta rotação. Então, bicicleta, a maior rotação que você tem são das roldanas, do câmbio traseiro. É baixa a rotação. Tá? Um rolamento totalmente de metal, ele é projetado para 10.000 RPMs. Bicicleta você nem atinge isso. Tá? O diferencial do rolamento é o quê? A vedação. A vedação do rolamento ela corresponde a 60% do arrasto dele, ou seja, a força que vai fazer ele travar, vai impedir que ele gire mais rápido. Tá? Além disso, a gente tem outro ponto que é a lubrificação. Então, vale muito mais a pena a pessoa investir na lubrificação do rolamento, tá? A quantidade correta, ou seja, vou dar uma dica aqui, rolamento para competição, na roda, rodana, movimento central. Pega o rolamento, tá? Divide ele em 4 partes, 1/4 de graxa de um lado, virou 1/4 de graxa do outro lado, fechou, girou, tá pronto. Tá? Um rolamento para mountain bike, para um gravel, metade, tá? 50% ou até para treino. 50% de um lado, 50% do outro, fechou, beleza. Porque a graxa, ela cria um arrasto viscoso, tá? E o rolamento, o próprio nome diz rolamento, então a esfera ela tem que rolar sobre a pista de rodagem. Quando a gente põe muita graxa, a esfera ela desliza. E a hora que ela desliza, ela causa um atrito no ar, ela não está rolando. Por isso que menos graxa é melhor. Renatão, eu me lembro quando eu competia, a gente pegava algumas provas-alvo assim, né? Aquela prova que queria performar, a gente acabava até tirando a vedação. Isso ajuda? Muito, 60%. Menos arrasto o rolamento. E a gente tirava a vedação para aquela prova-alvo que sabia que não ia chover nem nada, e colocava bem pouquinho de graxa só para sabia que era aquele tiro certo. Até pegando algumas histórias assim, contador cancelara em provas de contrarrelógio, eles tinham um mecânico especial que fazia esse tratamento nos rolamentos, no movimento central e das soldas. Que é essencial, você tira a vedação, você diminui o arrasto do rolamento. Renato, e tem uma graxa específica para rolamento, para uma graxa mais rápida? O que você recomenda? Vamos lá. Existem graxas e óleos que podem ser utilizados, né? Aquela graxa da Ceramic Speed, tá? Tanto a Enduro, aquela verdinha, quanto a TT, que é uma branquinha, são boas. Tem uma da Finish Line, Fluoro, se eu não me engano o nome. Ela é muito boa também para race, ela é comparada à Ceramic Speed TT. Tá? E caso alguém queira colocar um óleozinho, por exemplo, na rodana do câmbio traseiro, tem uns óleos para carrinho de competição. Você encontra no Mercado Livre, tem um óleozinho de carrinho de competição. Depois eu até mando para vocês a marca, esse daí, que você pode aplicar ali 2 gotinhas no rolamento, fecha ele que fica ótimo. Bom demais. Basicamente isso daí. Ou seja, é uma graxa menos viscosa, tá? É mais molinha, ela é bem parecida com óleo. Tá, esse processo todo do abrir, né, e fechar ali o rolamento. Hoje, eu acho que o maior número de pessoas estão mais dispostas e começaram a ter conhecimento para poder mexer nas próprias bicicletas. Antigamente, o serviço todo era terceirizado, né? Então, eu pegava e falava, cara, vou levar no mecânico, o mecânico fazia, e óbvio que a grande parte dos mecânicos hoje que mexem com as bicicletas novas, eles já estão muito mais familiarizados com isso. Sim. Mas para quem não tem, porque a gente... hoje a gente fala, né, o podcast ainda ele vai para pessoas que muitas vezes estão morando numa cidade muito afastada, que não tem mecânicos ou que não tem mecânicos que estão acostumados a mexer com esse tipo de equipamento.
É tranquilo fazer essa manutenção individualmente, Renato? Não tem nenhum mistério. O importante é a pessoa pegar um rolamento simples que ela tenha lá parado ou com defeito, que ela possa treinar para abrir a vedação, porque o importante é não danificar a vedação de borracha. Tá. Existem algumas espátulazinhas que você compra, parece aquela espátula de dentista, tá, para tirar o rolamento. Se a pessoa não tiver, ela consegue até com uma agulhazinha e tirar a vedação, ou se ela não tiver, estou falando como eu aprendi, tá, também. Aí eu comecei a mexer em bicicleta, sempre fui curioso, eu não tinha espátula, na caixa de ferramentas do meu pai só tinha um alicate e arame e não sei o que lá, eu pegava o arame e cortava na diagonal, forma uma laminazinha com o próprio alicate, ali com cuidadinho você consegue tirar a vedação, tá, do rolamento, daí faz a limpeza dele, tá, com um desengraxante ou água ras, ou o que a pessoa tiver lá para tirar a graxa, tá, limpa ele, deixa ele sequinho e coloca o lubrificante novo. Então, Renatão, o que muita gente me pergunta quero investir em rolamento de cerâmica, mas não tenho dinheiro para investir na bike toda. Tá? O que é melhor? Eu colocar a rodana, eu colocar nas rodas ou no movimento central? Então, quando a pessoa fala de cerâmica, tá, existe aquele mito também, além dali, que a pessoa pega a rodana do campo traseiro e gira, ele fica ad infinito girando, parece um spinner. Cara, aquilo ali ou é um rolamento totalmente de metal, tá? Sem as vedações, ou um rolamento de cerâmica totalmente cerâmica. O rolamento totalmente cerâmica, a vedação dele, se você olhar, você consegue ver as esferas. Então, se você ver a esfera, a sujeira entra lá. A hora que ela entra lá, ela vai travar o rolamento. Uhum. Então, você pode investir num rolamento híbrido, ok? Tá. Ou então, você pode investir num rolamento totalmente de metal, tá? Um rolamento de qualidade melhor, como um SKF, NSK. Os próprios rolamentos da Enduro são muito bons, tá? Eles são Deep Groove, que a pista dele é um pouco mais alta nas laterais, e tanto superior quanto inferior. Então, você consegue trabalhar até com esforços axiais no rolamento, que são os esforços utilizados no movimento central e nas rodas, quando você está fazendo curva e pedalando em pé. Tá? Então, assim, rolamento, invista na lubrificação. Primeira coisa. Tá. Onde quer que seja, seja no movimento central, seja onde quer que seja, né? Sempre na lubrificação. É a lubrificação, a primeira coisa. Não precisa gastar dinheiro. Invista na lubrificação. Pô, sentiu diferença? Sentir diferença. Ok, mas não, quero um pouquinho a mais. Aí você investe em um rolamento de qualidade melhor. Pode ser até um rolamento de metal. Tá? E o próximo passo, você pode ir para um rolamento híbrido. Isso para road. Para MTB gravel, não usem rolamento nem híbrido, nem totalmente de cerâmica. Conforme eu expliquei, pelo impacto na pista de rodagem. Tá. Não, legal. E, Renato, a Shimano é uma das únicas rodas assim no mercado que não usa rolamento, né? Ela usa aquela pista que você explicou mais ou menos aí. Explica, porque daí tem muita gente que acaba torcendo o nariz por não ser de rolamento e sim de esfera, a roda, e acaba torcendo o nariz e não optando por essa roda. Explica o funcionamento mais ou menos e se ela é funcional ou não. Tá, vamos lá. Um rolamento, assim, um sistema Copicone, o Copicone, ele na verdade é um rolamento. Tá? É um rolamento dentro angular. da roda, ele é um rolamento angular. Então, até quando você vai montar a roda Shimano, apertar, você tem que colocar o torque certo, tá? Na montagem do eixo do cubo ali. Uhum. Se a gente pegar um pouquinho no passado, não sei se vocês andaram de patins ou skate, um rolamento ABEC 1, ABEC 2, ABEC 3, ABEC 7. Até 11 mais ou menos, né? Vai indo. 7, né? Vai indo. O que é esse ABEC? É a tolerância dele. A tolerância ao movimento. Tá? Ao movimento, assim, o rolamento nesse sentido é o movimento angular. Então, você vê que ele tem um joguinho ou não. Essas tolerâncias são aplicáveis em alguns locais e em outros não. Tá? Quanto mais tolerância, mais rígido. Quanto menos, ele vai ter um pouquinho de jogo. E esse jogo é importante você ter na roda dianteira, no movimento central, porque você trabalha com esforços axiais. Tá? Então, imagina, por exemplo... Axial é diagonal, tá? Só para quem está olhando mais ou menos. Ele não é 100% normal, perpendicular. Normal, isso, que é normal. Você tem o axial e tem a força decomposta. Tá? Então, movimento central. Então, você está pedalando com o braço do pé de vela aqui, e isso aqui está preso na bicicleta. Então, esse espacinho aqui, você está aplicando uma decomposição de força nesse sentido aqui no rolamento. Então, o rolamento está aplicando uma força aqui e outra, a resultante dele saindo para cá. Então, ele acaba meio girando. Tá? Se for um rolamento com uma precisão muito grande, uma back set, ele não vai ter esse jogo. Então, precisa ter um pouquinho de jogo no rolamento.
Tá? Agora, voltando para a roda Shimano. A roda Shimano é uma roda muito boa. Você está pedalando em pé, em curvas, você... assim, eu consigo sentir fazendo uma curva com uma roda Shimano, com uma roda com rolamento normal. Existem vários tipos de rolamento, mas o rolamento normal, eu sinto uma pequena diferença. Eu acho melhor para fazer a curva com a roda Shimano. Tá? Mas na velocidade de linha reta, acaba que o copo cone não é tão veloz quanto o rolamento está trabalhando na pista na horizontal. Tá. Entendeu? Tá. Entendi. Mas então você precisa entender... acho que você precisa... Desculpa, Renato, mas acho que você precisa entender o tipo de percurso que você vai. Num treino, ok, tá tudo, segue o jogo, aí beleza. Mas numa prova, por exemplo, se você vai fazer, você entender que tipo de percurso que você vai pegar, se é um percurso onde você vai ter um pouco mais de reta, ou se é um percurso mais técnico, com mais curva, porque daí você consegue entender se você vai ter mais vantagem de fazer uma curva com uma roda, por exemplo, como você disse, com a Shimano que você prefere, e você vai perder menos na reta, porque você tem menos reta. Agora, se você tiver muita reta, de repente é uma roda para você não usar, né? Correto. Mas assim, até pegando um spoiler do próximo episódio, na verdade, o pneu e a calibragem do pneu são mais importantes do que o rolamento, tá? Sim. Ô, Renatão, agora entrando... Cena dos próximos capítulos. Dos próximos capítulos. Entrando para um assunto também que é relacionado à fricção, porém é outro equipamento que é corrente, né? Que é um caso à parte, assim, qual, na tua opinião, o melhor tratamento para corrente? Óleo, sei lá, tipos de óleo diferente, cera, o que como você lavar recomenda? também, né? Acho que os cuidados de uma forma geral, né? Para ter benefício e para cuidar. Vamos lá. O óleo, de forma geral, é um lubrificante bom. Tá? Ele é bom para engrenagem fechada. O que é engrenagem fechada? A caixa de transmissão do teu carro, a caixa de câmbio. Então, todas as engrenagens estão lá dentro, fechadinhas, trabalhando com óleo, vão durar 100 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, só que não tem nenhum agente externo entrando ali dentro. Tá? Então, não tem contaminante nenhum. Tá. Beleza? Só que a corrente é uma engrenagem aberta. E o contaminante está toda hora vindo do chão, do próprio ar mesmo, e vai grudar na corrente. Quando esse contaminante gruda numa corrente que está com óleo, ela vira uma lixa líquida. É o mesmo que você pegar areia da praia molhada e esfregar na sua mão. O esmeril. É o esmeril. Ela vai começar a comer a corrente. Tá? Ou seja, o óleo já não é muito bom para uma corrente. Tá? Então, qual que é a melhor forma de você lubrificar? Você pode lubrificar uma corrente por imersão, ou seja, colocar a corrente toda dentro do óleo. Tá? Ou do óleo, vamos lá. Vou falar primeiro de óleo, que seria o pior. O básico. Porque o óleo ele vai entrar em todas as partes móveis da corrente. A corrente é um sistema assim, é uma coisa que eu gosto muito da bicicleta, que ela possui uma tolerância muito pequena. Então, a gente começou com corrente lá de 7 velocidades, 8, 9, 10, lembra? Sim. Andando naquele grupinho, cassete Regina, que não tinha nem indexação, né? Então, e são peças com uma tolerância muito pequena. Então, a corrente ela é formada pela placa externa, pelas placas externas, né? Pelo pino que fica fixo na placa externa. Daí eu tenho as placas internas que elas giram ao redor do pino, tá? E ela tem um flangezinho, a placa interna, onde eu tenho o rolete. Sim. Okay? Então, eu tenho rolete, placas internas, placas externas e o pino. Tá? Então, tudo isso começa a articular. Quando eu faço a lubrificação com óleo, só com a gotinha, o óleo ele só vai conseguir entrar na interferência entre a placa externa e a placa interna, basicamente, e no rolete, na parte superior e na lateral. Só que eu tenho que lubrificar a parte interna do rolete e lá dentro, entre o pino e os olhares da placa interna. Com só gotejamento, imersão. Só com imersão. Seja imersão no óleo puro ou na cera quente, tá? Que é o que eu recomendo. Qual a vantagem da cera? A sujeira do meio ambiente não vai grudar nela. Pode até grudar um pouquinho, mas ela não vai entrar para dentro da corrente. Porque ela está no estado sólido. Tá? Ela forma uma película protetora ali. Então, quando a gente tem óleo, o óleo ele começa a se movimentar pela própria viscosidade dele e vai levando a sujeira para dentro da corrente. Com a lubrificação com cera, a sujeira vai grudar ali pouca sujeira vai grudar na superfície da corrente, mas ela não vai ser transportada para dentro da corrente. Ou seja, dentro da corrente vai continuar aquela película protetora e a vida útil da corrente vai ser A vida útil é impressionante, né, Renato? Cara, é impressionante. Para quem não sabe, o Renato ele fabrica essa cera. Então eu compro com ele e eu só uso
tem o quê? Mais de 1 ano que eu só faço esse tipo de tratamento e aí a vida útil da corrente é assim, quase que triplica, né? Assim, vou dar um exemplo aqui dos meus testes, tá? Os meus testes, a lubrificação das minhas correntes, eu faço até fazer um barulho. Então, eu utilizo 700, 800 quilômetros com uma lubrificação, mas testes particulares, fabricante. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma corrente aqui, o Nissan Red 22, de 11 velocidades. Ela está com 6.566 quilômetros e o desgaste dela está em 0,29 O cara é crica ou não? Ele anota. Eu anoto, deu uma tabelinha aqui, eu faço tudo isso. Da hora. Tá? Então, eu tenho outra Shimano, a Dura-Ace, com 6.430. Ela está com 0,38 milímetros de desgaste. Tá? Para vocês entenderem isso, uma corrente ela é considerada ótima para uso de 0,0 milímetros até 0,6 milímetros. Ou seja, eu estou com correntes aqui na faixa dos 6.500 quilômetros com 0,3 milímetros de desgaste. Então tá meia vida ainda. A minha vida, com 6 mil, isso se a gente colocasse óleo normal, com 3, 4 mil ela já teria morta. Já tava, não, é impressionante. Se você fizer uma conta de padeiro aqui simples, né? Você fala, pô, se você estiver fazendo 700 quilômetros no mês, né? Que não é muito, mas também não é pouco para pro recreativo. A gente não pode pegar um atleta profissional que pedala absurdamente, mas você pegar, que seja 1.000 quilômetros por mês, a gente tá falando de 12 mil. Você tá falando que você vai usar uma corrente por ano. Sim. Né? E pedalando bastante. Se a gente pensar em 1.000 por mês, você tá fazendo um treininho razoável, aí, 3, 4 vezes por semana, girando ali seus... O que acaba gastando um pouquinho a mais no tratamento, né? Você vai ter que levar para um mecânico ou você mesmo fazer, mas a economia do material é impressionante. E acho que a sensação... E tem economia também no cassete da coroa, Renato? Tem sim. Porque é justamente pelaquela sujeira que não vai estar grudando no óleo, né? Então, os elos vão desgastar bem menos, né? Isso, desgastar, porque eu tenho uma película. E com o tempo de uso, você vai reparar que nas coroas e nos cassetes, vai ter uma pequena película protetora ali. Sim, já fica, já, né? Fica. Fica. Então, cara, a durabilidade cara, é impressionante, é uma delícia. Você encosta na corrente, não se suja. Põe no carro, não suja o carro todo. Cara, é maravilhoso. Acabou com aquela tatuagem, aquela tatuagem na panturrilha de corrente não existe mais. A corrente cai, você vai tirar a roda lá da bike, vai botar. Dá até raiva quando você for ter que colocar a mão nessa corrente. Nossa. Vai pegar um papel, uma folha na rua para não sujar a mão. Não, você enfia a mão lá e boa. Bate assim, tá maravilhoso. É muito bom. Muito bom mesmo. Pô, que legal, cara. Que legal. Mais alguma coisa com relação ao rolamento e corrente? Você consegue mensurar em números a economia de watts? De watts, vai. Não é muito watts, mas a economia que é uma corrente bem tratada, com tratamento de cera, versus uma corrente normal, tirada da caixa e instalada na bike? Sim, vamos lá. Primeira coisa, uma corrente limpa e uma corrente suja. Tá? Então, isso também. Assim, vamos começar aí. A pior coisa que tem é a engrenagem suja, né? Isso. Começa é horrível. É um negócio. O cara se preocupa com tanta coisa e às vezes só se esquece de lavar a bike. Corrente suja, 12 watts. Começa por aí. Corrente suja, 12 watts. Tá? É importante também você ter uma corrente de qualidade boa, né? Então, quando a gente utiliza uma lubrificação por cera, vale a pena investir numa corrente top. Sim. Numa Dura-Ace, numa Red, enfim, uma corrente boa, porque a durabilidade dela vai ser maior. E uma corrente boa, ela possui um tratamento superficial, tá? De proteção à corrosão muito superior do que uma corrente, por exemplo, uma 105, tá? Até uma Ultegra, por exemplo. Tá? Ela é melhor, então ela vai durar muito mais tempo. Tá? Então, uma corrente de boa qualidade para uma corrente de baixa qualidade, ou seja, uma Dura-Ace para uma 105, a gente tem ali quase 5 watts de diferença. Tá? E eu estava vendo, assim, só te interrompendo um pouquinho, um outro cara falando que a Dura-Ace em relação à Red ainda é superior, né? Cara, assim, depende muito. Assim, pelo meu teste, tá? Eu tenho uma durabilidade um pouquinho melhor na Sun Red, tá? Mas pode ser... Mas em relação a desempenho? Olha, é uma boa pergunta, mas assim, eu utilizo o grupo Shimano, tá? De 11 velocidades, ou seja, a Sun de 11 também é compatível.
Eu gosto da Eção. É. Eu gosto da Eção. Funciona bem para mim. Tá? Uhum. Mas são duas correntes muito similares, a diferença é muito Sim, pouquinha. a gente está falando de coisa mínima. Mínima. Assim, eu não tenho assim valores, tá? Eu tenho aqui o desgaste, tá? Eu sei, para a minha corrente Dura-Ace, ela está um pouquinho mais desgastada que quer ver? Que a minha Dura-Ace, a minha head, ela está com 130 km a mais do que a minha Dura-Ace. E a minha head está com 0,29 e a Dura-Ace está com 0,38, ou seja, 0,9 milímetros a mais desgaste na minha Dura-Ace. Uhum. Tá? Mas assim, posso estar atribuído por uma condição que eu andei numa condição muito ruim. Exato, de repente pegou um mês com chuva. Pequena diferença, né? Porque assim, eu sou criterioso, mas pegar todo o pedal assim, anotar é um banco de dados grande, eu não estou focando nessas correntes, né? Eu tenho uma corrente que eu só estou utilizando no Gravel, que eu estou analisando mais isso. Tá? Legal. Então, voltando lá à tua pergunta anterior, tá? Uma lubrificação por imersão, Chico, colocar a corrente dentro da cera quente. Tá? Eu vou aplicar um lubrificante comum, um finish line da vida. São 4 watts. Então, você pega aquele lubrificantinho verdinho, que todo mundo gosta. Sim. Ele é muito bom para condição extrema de chuva, lama. Ele é bom para aquilo. Mas para outro uso, cara... Que é o nosso público, o triatlo. Isso. A gente já começa com 4 watts, ou seja, 2 correntes limpas. Eu fiz uma lubrificação por imersão e outra lubrificação com um lubrificante líquido, aquele verdinho. Já são 4 watts. Começa com 4 e vai aumentando ali para 12, para mais até. Entendeu? Basicamente isso. E ali, corrente também no comprimento certo, é muito importante. São 4 watts ali de diferença. Tá? O cage do câmbio traseiro também na tensão correta. Se tiver com muita tensão, o atrito da corrente aumenta. Se tiver com menos tensão, você tem um atrito menor. Tá. Eu cheguei a conversar com isso uma vez, lembra, Fábio? Sobre a regulagem do cage, do Ceramic Speed, que você me perguntou? Sim. Lembra, então? Você tem aquelas regulagens. A pressão, né? A pressão. Se você deixar ele mais folgado, você vai ter um desempenho melhor da corrente. Só que tem que ser um percurso sem muitos buracos, né? Porque se você passar em cima de uma lombada, o cage não estiver muito tensionado, a corrente pode cair. Sim. Então é tudo para analisar, prova e prova. Você começa a somar tudo isso, né? Os ganhos marginais, mas assim, 4 watts às vezes é uma roda fechada que o cara investe 20 mil reais numa roda e não faz o tratamento de cera ou um tratamento adequado na corrente dele. Dá uma dó quando você vê uma roda fechada bacana com um Gator skin, aquilo me dói no coração. Ou com Vitória, aquele Continental Giro, né? Aquele bem básico, né? O ganho de uma roda tá perdendo no pneu, exatamente. Eu acho que principalmente mensagem que fica aqui, né, desse primeiro episódio, Renato, se me corrija se eu estiver errado, o Fabinho também, é que eu acho que assim, às vezes a preocupação tá no lugar errado, né? Então, se você tiver... Cara, a gente percebe isso quando, mesmo tirando todos esses cuidados, você pega a tua bicicleta antes de fazer uma manutenção, né, antes de lavar, e você lava de uma maneira comum, tradicional, que se fazia há 5, 7 anos atrás, naquela primeira semana você já pegava a bicicleta e já falava, caramba, parece que ela tá andando melhor. Parece que Isso a gente tá falando sem cera, sem imersão, sem ser uma corrente top, né? Assim, você já sentia isso na hora. Porque você pegava e falava, cara, parece que é outra bicicleta. Não, é outra né? coisa. Então, hoje em dia, com todas essas informações, com tudo isso que a gente tem de tecnologia a favor, muitas vezes vale a pena você perder 5, 10 minutos conversando com quem cuida da sua bicicleta, na loja do Fabinho, qualquer lugar que seja. Você falar, cara, como é que eu posso evitar de eu ter perda? Não é nem necessariamente que eu vá ganhar, mas como é que eu posso não perder? Que eu acho que é o principal. Né? E daí depois você entender, pô, vale a pena... É o que o Fabinho falou, você vai gastar 20 mil reais, 10, 15, 20, né, numa roda. E você tá usando uma corrente 105. Você tá querendo economizar um pneu ruim, você não tá querendo fazer um tratamento numa corrente adequada. Sim. Você fala, pô, você quer gastar a roda? Gasta, mas acerta no resto também. Sim. Porque daí sim, acho que você vai acabar colhendo todos os benefícios. Acho que a principal ideia é essa, né, Renato? Isso. Bem bacana, eu vou puxar só um outro gatilho. Na verdade, a gente não está tendo ganhos, né? São evitando perdas, porque o motor é o mesmo, tá? Você vai melhorar o motor com treinamento, então tem um ganho ali. Mas a partir do seu motor, se o seu motor gere 300 watts, o que vai para a roda traseira vai ser
bem menor que vai ser aplicado no solo. Então, gente, melhorando a lubrificação da corrente, tá? Melhorando a lubrificação do rolamento, melhorando, em primeiro lugar, teu fit, tua aerodinâmica, tá? Resistência dos rolagens de pneus bons, você consegue otimizar esses seus 300 watts, esse seu motor, para o solo, para a tua roda traseira. Tá? É isso aí. Muito bom. Economia de energia. Exato, perfeito. Show de Renatão, bola. obrigado. A gente já vamos encerrar esse daqui pra gente começar o outro episódio. Se alguém tiver alguma dúvida, É só procurar. Sartório Bikes. Exatamente, @Sartori Bikes, fala Ele lá tá com sempre ele. disposto ali a responder a todo mundo. É isso aí. Renatão, a gente já te chama aí. Beleza. Para vocês que nos acompanharam até o final desse episódio, fique atento. Vamos fazer mais 2 aqui falando sobre o que você pode ganhar ou evitar de perder à toa na sua bicicleta, seja nos treinos ou nas provas. A gente já volta. Valeu, Renatão. Valeu, Fabinho. Um Valeu. abraço. Valeu.